Bom, está gravando. Tela que está gravando. A gente só vou fechar aqui o chat. Tá certo, tá ótimo. Bom, gente, então boa noite para todo mundo. Desculpa novamente. Infelizmente, né, nas 3 primeiras reuniões a gente teve uma qualidade boa de transmissão, deu pouquíssimos problemas. Mas de umas semanas para cá começou a ficar difícil. Semana passada a gente não conseguiu transmitir. Não conseguimos gravar também, tivemos problemas com gravação. Agora, pelo menos a gente vai tentar, por mais que nós não conseguimos transmitir pelo YouTube, a gente vai tentar gravar por aqui mesmo, tá bom? Bom, eu acho que todo mundo aqui mais ou menos conhece a gente. Eu sou o Tadeu, né? Eu sou professor da UFBA, né, da Federal da Bahia, e algumas semanas a gente começou esse projeto aqui na extensão, né? Eu já expliquei em outros vídeos, né, então não vou explicar de novo como funciona o Nupel, mas esse projeto Café Grego está dentro de um projeto maior, né, que é o Café Multilingüe, né, em que a gente tem transmissões voltadas para o público exterior e à universidade que envolvam idiomas e culturas estrangeiras. E o Café Grego, como diz o nome, se dedica à cultura e à literatura grega, tá bom? Hoje a gente tem falado sobre literatura grega nas outras semanas, né? Falamos sobre Homero, falamos sobre Eurípides, né? E Píndaro na semana passada. Hoje a gente vai voltar um pouquinho para a tragédia, né, Rafael? A gente vai tratar de um outro tragediógrafo, de um outro autor, chamado Ésquilo, né? Famoso, né? Um dos 3 grandes tragediógrafos, né? Bom, eu convidei para falar de Ésquilo o Rafael Frati, né? O Rafael ele tem uma formação bastante variada e ampla, né? Ele é formado em grego, mas ele também é um russista, né? É um pesquisador de poesia russista. Mas ele atualmente está pesquisando a recepção da poesia latina, da poesia romana, né, na Rússia do século XVIII, né? Então ele sempre tem um amplo interesse pela poesia antiga, seja romana, seja grega, e sua recepção posterior, né? É isso, né? Acho que uma breve apresentação do Rafael. Ele está fazendo doutorado na USP, né? E eu acho que a gente já pode começar a falar da peça, né? Sobre o Ésquilo, tá bom? Do nosso tempo. Tá certo. Então a gente vai falar 1h30, mais ou menos, e depois a gente abre meia hora para conversa, perguntas, etc. Tá bom? Então, é isso. Eu peço que, para facilitar, só para não ter que ficar olhando o chat, se der um problema muito grave, se parar a transmissão, vocês me avisem, tá bom? Então, é isso. Rafael, então, vou começar aqui com uma pergunta um pouco geral, né? Eu quero perguntar para você quem é Ésquilo, né? Quem é esse autor? A gente já falou de tragédia em outros vídeos, né? A gente já sabe mais ou menos como é esse gênero, mas o Ésquilo ele pertence a um período muito diferente, né, do Eurípides, um período histórico, né, e também, por assim dizer, literário, né? Ele diverge bastante do Eurípides. Quem é esse autor? Você pode dizer pra gente? Pois não. Então, Tadeu, muito obrigado, antes de tudo, né, muito obrigado aí por me chamar para o Café Grego. Esta é realmente uma iniciativa muito legal aí, né, fundamental para todos nós classicistas, né, para a gente divulgar não só nosso trabalho, né, mas os clássicos de uma maneira geral. Bem, Ésquilo, né? Quem é Ésquilo? Ésquilo é um dos 3 tragediógrafos dos quais sobraram alguma coisa pra gente, né? Sobraram peças completas, né? Ésquilo dos 3, né? Então, a saber, né? Ésquilo,
Sófocles e Eurípides, né? Desses três, o Ésquilo é o mais antigo, né? E dele nós temos hoje, né? Uma das quais a gente vai falar hoje, né? O Agamemnon. O Ésquilo, ele é um autor um pouco... Tem alguns dados da vida dele, né? Nós sabemos por textos quase contemporâneos, né? de quase contemporâneos, representações dele, né? Então, uma das representações uma representação não, né? Mas uma das menções é de Aristóteles, né? Que o Aristóteles ele teria dito na Poética que ele é um dos principais desenvolvedores do gênero, né? Do gênero tragédia, como então se entendia, né? Ele teria tirado um pouco da predominância do coro, né? Nessa tragédia, adicionado uma outra personagem, né? Então, no final das contas, na peça, na cena de Ésquilo, duas personagens contracenam, e não só uma com o coro, né? E deu, como diz o Aristóteles, né? Ele deu mais protagonismo para o diálogo, né? Então, no fim, essa questão... talvez ele tenha desenvolvido um pouco, seja um dos responsáveis por desenvolver um pouco melhor o drama, né? A outra menção que nós temos do Ésquilo está nas Rãs de Aristófanes, né? As Rãs é uma comédia, né, do Aristófanes, né, que narra a descida de Dionísio aos infernos para resgatar Eurípides, né, porque ele estava apaixonado por Eurípides tal, e, enfim, resolveu descer para os infernos, né. E aí, entre todas várias peripécias... Só explicando, né, porque Eurípides ele havia falecido recentemente, né? E aí o Dionísio estava sentindo falta da presença de Eurípides no palco, né? Das peças do Eurípides, e, né, apaixonado pelas peças de Eurípides, ele vai atrás trazer o Eurípides de volta, né? Essa é a história das Rãs. Exatamente, basicamente essa história das Rãs. No inferno ele acaba encontrando o Ésquilo, né? E há um dos episódios das Rãs é uma disputa entre Ésquilo e Eurípides, né? Uma coisa bastante hilária. Vocês devem conferir na dissertação de mestrado do nosso amigo entrevistador aqui, que garanto, fica a dica, tá certo? Tá certo, então, Rafael, eu só posso perguntar umas coisas sobre o que você disse? Então, é interessante, né? De alguma forma, o Ésquilo ele é apresentado pelo Aristóteles como inovador, né? Ele é alguém que ele muda drasticamente algumas coisas na tragédia, né? É isso. Sim. Porque a gente falou em outro vídeo, né? A tragédia ela começa como um diálogo de uma só personagem e o coro. E aí quando ele coloca uma segunda personagem no palco, isso muda muito a dinâmica das coisas, né? E o fato dele dar mais protagonismo para os diálogos, né? Das personagens mais do que os cantos corais. Então, por um lado, ele é inovador, de certa maneira, e por outro, né, lá na época de Aristófanes, que é posterior, né, bem posterior ao Ésquilo, ele já era um clássico, né, ele já era um grande autor, né, ao ponto de que, quando ele é comparado com Eurípides, né, Eurípides, na época de Aristófanes, o inovador vai ser Eurípides, né, e o clássico, o modelo é Ésquilo, é curioso. Assim. Ésquilo, exato, né. O Ésquilo ele era tido como um dos mais eminentes, né, tragediógrafos. Ele era meio que digno de um respeito quase cerimonial, assim, né. O Aristóteles ele fala em outras passagens, né, ele faz uma comparação favorável de Ésquilo com Eurípides, né, ele fala que uma palavra diferente tal, mas veja só, né, o verso de Ésquilo é bem mais belo e o de Eurípides é mais trivial, né? Seria, enfim, você teria essa apreensão, né? Mas de qualquer maneira o Ésquilo tinha
uma certa aura de magnanimidade, né, de eminência, né, que você pode ver também, inclusive, pelo texto dele, né? O texto do Ésquilo geralmente é mais difícil, né, para quem tá começando, quem tá aprendendo grego, né? Todo mundo que leu dos 3 tragidiógrafos, eu acho que o Ésquilo vai ser o que mais vai dar trabalho, né? Seja pela construção de palavras, né, construções, às vezes, palavras que só ocorrem uma vez em todo o corpus da literatura grega, né? Você teria também um alto uso de metáforas e símbolos, imagens, umas sobrepostas às outras, né? Enfim, uma reverência também bastante séria, né, para com os deuses, né, principalmente Zeus, né, como a gente vai ver aqui no Agamemnon. Então é interessante isso, né? Ele soa. A linguagem dele é realmente muito difícil para quem está começando grego. Até nem, né, não precisa nem estar tão começando assim, né? Não, pois é. Muitos neologismos, palavras arcaicas, né? Imagens, Sim. metáforas muito complexas. Em algumas peças mais do que outras, mas em geral as metáforas são difíceis. E na caricatura que o Aristófanes faz dele, né? Lembrando que o Aristófanes é um compositor de comédias, né? Isso é muito exagerado, né? Mas de alguma maneira essa caricatura diz alguma coisa sobre ele, né? Esse estilo carregado e, como você disse, né, essa gravidade, né, esse respeito pelos deuses, é uma característica da obra dele, né? Legal, acho que dá. Com certeza. Como todos os outros poetas da antiguidade, né, a gente tem pouquíssimos dados, né, sobre a vida do Ésquilo, né, pouca coisa confiável. Temos pouquíssimos dados da vida do Ésquilo, né? Você tem muitas anedotas, né? Uma das quais é a maneira com que ele morre, né? É bem engraçado, né? É bem curiosa, né, digamos, para falar dele. Que ele estava andando por aí e tal, aí de repente ele é torpedeado por um casco de tartaruga que é lançado por uma águia, né? Dizem que é por uma águia e tal, né? Enfim, são anedotas, né? Que se constroem em torno de uma coisa que você não sabe, não tem muita diferença entre um mito, uma biografia e uma história, né? Que, enfim, abundam e que não tem muito como saber, né? Eu acho que é melhor a gente não tem mais muito o que dizer sobre ele, né? Tá certo, Rafael. E aí, bom, esse é o autor, né? Eu acho que a gente pode voltar agora lentamente para o que é a peça, né? Qual que é a história dessa peça? Que mito que ela aborda? Quem é Agamemnon, né, para começar? Quem é essa personagem que dá nome a essa tragédia? Quem é Agamemnon, né? E antes de mais nada, né, é uma peça que pertence a uma trilogia, né? Sim. Bem, essa peça de que nós vamos falar hoje, o Agamemnon, ela é a primeira parte de uma trilogia, ou pelo menos da única trilogia que nos sobrou, né? Os tragediógrafos tinham esse costume de escrever em tetralogias, né? Ou seja, você tem três tragédias encadeadas. O Ésquilo por uma questão de enredo, né? O Eurípides já encadearia por uma outra questão, né? Quem falou isso foi a Clara, né? Mas de qualquer maneira você teria essas 3 tragédias e um drama satírico, né? Uhum. Do Ésquilo, a única trilogia trágica que nos sobrou foi essa do Ésquilo, né? Composta, que é chamada Oresteia, né? Ou seja, os feitos de Orestes, né? Já vamos falar quem é Orestes, né? A primeira peça, então, é a Agamemnon, né? Que a gente vai ver hoje. Bem,
o que está em jogo nessa peça, em primeiro lugar, né? Bom, o antagonismo principal da trama gira em torno de Clitemnestra e de Agamemnon. Quem é Agamemnon? Agamemnon, como já se viu com Rafael Brunhara, com a própria Clara, se não me engano, né, com o Guilherme também. Eu acho que não, o Guilherme falou de outra coisa, mas enfim. Agamemnon é nada mais, nada menos que o líder da expedição que foi para Troia. Né? Ele era o chefe de homens, Agamemnon, né? Seria o grande general assim, de todo o exército. Né? Só que antes da Guerra de Troia há uma situação pregressa que justamente o que vai dar toda a dinâmica desse antagonismo. Né? Antes de partir para Troia, Agamemnon, né, e todo o exército grego, né, eles ficaram parados em um porto, né, um promontório chamado Aulis, né, e na calmaria dos ventos que se dava, né, eles simplesmente não conseguiam mover as naus, né, eles simplesmente não conseguiam vento para ir para Troia, né, para ir para Troia e fazer o que eles tinham que fazer. Agamemnon recebe do Áugure, né, da tropa, né, do adivinho da tropa, né, Calcas, teria que sacrificar e fazer um sacrifício para que ele conseguisse esse vento e fosse para Isarpace, né? E qual é o sacrifício? O sacrifício é nada mais nada menos que a filha dele, né? A filha dele com Clitemnestra, sua mulher. Né? Diga. Isso é um dado cultural, só para ressaltar, né, que é comum que se apazigue os deuses com sacrifícios animais, né? Então, o que o Agamemnon provavelmente estava esperando é que ele ia ter que sacrificar 100 bois, né, alguma coisa. 100 bois, que, inclusive na Ilíada, né, que a gente falou quando o Agamemnon vai apazigar... Opa, deu uma travada? Ops, alô? Não, falando que inclusive na Ilíada, né, quando o Agamemnon vai apazigar Apolo, ele, além de devolver a filha do sacerdote, que a gente comentou, ele sacrifica, né, faz um sacrifício para Apolo. Só que nesse caso é um sacrifício diferente, né? É um sacrifício diferente, um sacrifício bem mais custoso, né? E que ele acaba sacrificando a filha, né? Algumas versões ela é poupada pela deusa Ártemis, né? Ela é transformada em corça e vai para outro lugar. Mas o fato é que nessa peça, né? Como a história está sendo contada aqui, ele sacrificou a filha, né? E isso gera não se admira que isso se gere um rancor na sua mulher, Clitemnestra, né? E ela vai ficar com esse rancor, né? E vai nutrir por 10 anos, né? Enquanto a guerra durar, essa rixa, né? Esse rancor, né? E aí vai se desenrolar a peça, né? Sobre Clitemnestra, Rafael, ela é interessante. A gente já falou em um passando dela, quando a Clara falou da Helena, né? No outro vídeo. Sim. Ela é irmã de uma outra personagem, né? Muito importante para a Guerra de Troia, que é da Helena, né? Ela é outra filha de Leda. E as filhas de Leda são bastante problemáticas. As duas são esposas problemáticas, né? De alguma maneira. Sim. As duas são esposas problemáticas, mas por razões diferentes. Sim, né? Exato. Mas por razões bastante diferentes. Sim, as duas são filhas
de Leda e Tíndaro, né? Helena seria filha de Zeus, né? Você teria aquela cogênese, né? Não sei como que chama isso. Quando os filhos eles nascem da mesma mãe, só que de pais diferentes. De pais diferentes, Isso é muito comum na mitologia, né? O pai, geralmente é assim. A mulher, ela faz sexo com o deus e com o marido no mesmo dia. E aí, quando ela engravida dos dois, né? E aí, dos dois, de Zeus, ela teria tido Helena. Exato. Né? De Zeus, a história da Leda, né? A Leda e o Cisne, né? Um dos episódios mais bem representados nas artes plásticas. Né? Tem muita coisa bonita representada nesse episódio. E é isso, né? Basicamente, Clitemnestra é irmã de Helena, né? Uhum. E mulher de Agamemnon, que é por sua vez irmão de Menelau, né? São dois irmãos, que era né? marido são dois irmãos com duas irmãs, né? Basicamente isso da Leda, né? De Helena. Né? Bem, essa é uma das rixas, né? Esse é um dos rancores que movem a peça, né? Esse é o rancor de Clitemnestra contra seu marido Agamemnon por ter sacrificado a sua filha, né? Esse é esse é o grande motor da peça, né? É o que vai colocar ela, vai formar o antagonismo dela. Só que é um outro, né? Há um outro rancor antigo, né? Que aí diz respeito a um primo de Agamemnon, né? Chamado Egisto, né? E o Egisto o rancor de Egisto entra em uma outra história, eu acho que extremamente escabrosa, né? Uma das histórias mais escabrosas da mitologia grega, que, enfim, se resume basicamente à maldição dos Atreus, né? O que seria essa história? O bisavô de Agamemnon, né, chamava-se Tântalo, né, era uma pessoa muito querida pelos deuses. Inclusive ele foi convidado para o Olimpo, né, para se afestelar lá. Só que o Tântalo, ele, digamos assim, abusou da hospitalidade de Zeus, né? Porque ele quis tirar a prova para ver se os deuses eram realmente tão bons quanto se diziam, né? Se eles poderiam ver tudo, né? E o que ele fez? Ele simplesmente pegou o filho dele, Pélope, fatiou e serviu para os deuses, né? Mitologia grega, né? Mitologia grega. Preparou um assado do filho dele para os deuses, né? Para ver se ele os deuses perceberam. Desculpa. Os deuses perceberam, né? Ficaram, né, uma coisa assim. Exceto Deméter, que ela estava muito triste porque sua filha tinha partido, né? Sua filha Perséfone, né? Tinha sido raptada pelo Hades, né? Lembra? Enfim, a Perséfone foi a única que comeu, tal, e, enfim, teria sido um pedaço do ombro, né? Os deuses notaram aquilo, viram tudo, remontaram o Pélope, né? Deram vida de novo a ele, né? Colocaram uma prótese de marfim, né? Uma espécie de prótese de marfim no ombro dele, né? Seria essa mordida da Deméter, né? E aí resolveram punir Tântalo, né? Puniram Tântalo. Tântalo é um daqueles habitantes do Tártaro, né? Do mais submundo do inferno, né? Do mundo dos mortos, em que ele passa fome e sede, né? Na frente de um rio e de uma árvore. Então
Sempre que ele vai chegar perto do rio para matar a sua sede, o rio se afasta, né? Sempre quando ele vai buscar um fruto, o galho também, né? Enfim, começa aí, né? Toda essa rixa. Porque esse é um dado... Fala. Não, Rafael, é porque esse é um dado interessante, né? Da mitologia, do mito grego, né? Que existe uma espécie de... O que uma geração faz acaba afetando o que acontece nas próprias gerações. Então, se seu bisavô cometer um crime terrível, isso de alguma maneira mancha a linhagem, né? E esse crime ele é herdado, né, de alguma maneira. Exatamente. Então é isso que vai acontecer, como você estava para explicar. Né? Esse crime primordial justamente acaba manchando a geração, né? Porque duas gerações depois, né? Você tem o Pélope, né? Que é o filho dele, com a prótese de ombro, e Pélope tem vários filhos, né? Mas dois dos que se destacam são Atreu e Tiestes, né? Atreu e Tiestes são dois são esses dois filhos de Pélope, né? E por sua vez o Atreu vai ser o pai de Agamemnon e Menelau, e Tiestes vai ser o pai do Egisto, né? Que, enfim, é a outra causa da ira, né? E por que Egisto fica irado também tem esse rancor, né? Guarda esse rancor primordial, né? Porque Atreu e Tiestes, eles meio que replicam essa abominação que Tântalo fez, né? Só que agora o Atreu e Tiestes, né? Atreu, por uma questão de sucessão ao trono e tal, ele vai matar dois filhos de Tiestes e vai servi-los como um banquete para o próprio comer, né? O próprio come, né? E aí ele tá depois que ele percebe isso, ele vê a conspurcação total desse ato, né? E aí ele acaba sendo banido, tal, né? Essa coisa aí do pai comer os filhos, né? Muito bem reproduzido no Game of Thrones lá, né? Na sexta temporada, né? Sim, que é o Walder Frey, né? É isso. Mas, enfim, é mais ou menos isso, né? O Egisto, ele tem rancor de Atreu por ter feito por ter repetido essa grande abominação, né? E aí o que vai acontecer? Egisto e Clitemnestra, Clitemnestra, a mulher de Agamemnon, Egisto e Clitemnestra vão se unir enquanto Agamemnon estiver fora. Vão se unir, né? Vão virar amante um do outro e vão conspirar para matar o grande rei de homens, né? O grande comandante de Troia, que enfim, acabou que saqueou Troia completamente, né? E que sobressaiu tanto na Ilíada, né? Então os dois têm um motivo grande para odiar Agamemnon, né? Sim. A Clitemnestra porque ele matou a filha dela para poder ir para a guerra. E o Egisto porque o pai de Agamemnon, né, cometeu um crime horrível contra Tiestes, que era o pai dele. Sim. E ambos se tornam amantes, que é um terceiro motivo, né, para eles matarem o marido, né, de Clitemnestra, que é o Agamemnon. Tá certo. Então esse é o ponto. Esse é o, vamos dizer assim, esse é o ponto principal, né? Aí, o que acontece na peça? Né? Lembre-se que a trilogia, né, as 3 peças, ela chama Oresteia, né? Certo. Então, a gente vai ver mais detalhes do Agamemnon hoje, né, só, mas o que acontece na trilogia, né? Na primeira peça, no Agamemnon, Clitemnestra mata Agamemnon, né?
Não só Clitemnestra, mas Clitemnestra e Egisto matam Agamemnon. Na segunda peça, que se chama Coéforas, né, ou as portadoras de oferendas, né, portadoras de libações, nessa peça, Orestes, o filho de Agamemnon e de Clitemnestra, entra em cena, né? E aí é aí que ele vai vingar a mãe. Ele mata a mãe, mata Egisto, né? Mas principalmente mata a mãe, né? Para vingar o pai, para vingar o pai, com um motivo, né? Com um certo motivo, tal. Mas de qualquer maneira o que ele fez é uma abominação, né? Não dá, matar o pai não é legal, matar a mãe não é legal, né? Não é legal. Independentemente de qualquer coisa. Que é um crime, é uma crime de natureza religiosa, né? São chamados crimes de sangue, né? Se você mata alguém com seu próprio sangue, aí vem o tema da terceira peça. Né? Vem a terceira peça, né? Justamente como punição a esses crimes de sangue, você tem deusas subterrâneas, né, que habitam o Tártaro, que são horrendas de se ver, que exalam um hálito pútrido e vertem sangue pelos olhos. São deusas, né? São deusas chamadas Eríneas, né? E essas seriam entidades, né, que cobrariam uma paga por crimes de sangue, né? E aí a terceira peça, Eumênides, né, mostra como que elas vão perseguir Orestes e como que o deus Apolo e a deusa Atena vão interceder por ele e finalmente criar um julgamento justo, não um julgamento descolado, descolado da vingança, né? da emoção da vendetta, né? do ciclo eterno, infinito de vingança, né? Então, basicamente, a trilogia, eu não sei, eu sempre gostei de ler assim, né? Como que se dá a interrupção de um ciclo de vingança, né? De um ciclo de violência por uma instância de justiça, né? Uma instituição de justiça, né? Porque no final das Eumênides, né, da terceira peça, é instituído o Tribunal do Areópago, né, que é o tribunal importante em Atenas, né? Porque até essa parte dela vai se passar em Atenas, né? Essa última peça, né? Então vai contar como surgiu esse tribunal, né? De alguma maneira, isso aí. A gente pode dizer que como você disse, né, Rafael, que essa trilogia ela lida com o problema da justiça, né? Porque se a justiça simplesmente responder, né, você se vingar de quem te faz mal, né? Quando isso para, né? Quando isso para? Então, seria uma despessoalização e uma institucionalização da justiça, né? Isso, seria um caminho nesse sentido, né? Porque aí você tem essa sequência, né? O Tiestes mata... Não. O Atreu mata os filhos de Tiestes naquele banquete para se vingar do Tiestes, né? O Egisto mata o Agamemnon para se vingar. Isso. E o Orestes mata o Egisto, né? E também tem outra linha da vingança, que é a linha da mãe. Linha da vingança. Né? Então é vingança em cima de vingança em cima de vingança, né? E o sangue não para. E aí no final o sangue não para, né? Isso. É isso aí, né? No final das Eumênides, né? As Eríneas, elas são transformadas em Eumênides, né? Que no final elas são meio que elas se transformam em deusas protetoras, né? Não já mais tão abjetas, né? Sim. Mas como
Elas têm uma mudança de função e de atributos, né? Inclusive o nome, né? Eumênides quer dizer as benevolentes, né? Isso. E Eríneas é as que se movem pela Eris, né? Pela Eris, pela rixa, né? Exatamente. Até as deusas da vingança, elas são transformadas e se tornam deusas benevolentes no final de tudo, né? Nessa terceira peça. Nessa terceira peça há um final feliz, né? Então, né, tragédia não necessariamente tem que ter um final em que as coisas acabam mal, né? Certo, exatamente. Essa é bem atípica, né? Se você comparar com as outras duas, né? Que são peças terríveis. Sim. Ah, legal, Rafael. Então acho que esse é o geral, deu para ter uma noção geral do mito, deu para ter uma noção geral da história, da trilogia, né? E é engraçado, eu achei engraçado aqui que na hora de você resumir o Agamenon, você falou assim, o Agamenon morre. Basicamente, a única coisa que de fato acontece na peça é isso, né? Eu achei engraçado. Porque é uma peça... Em termos de núcleo de ação, essas coisas assim, é basicamente isso que acontece, né? Não acontece tanta coisa, mas, né, a maneira que esse acontecimento é representado é extremamente detalhado, né? Como que é isso? Como que é essa peça, essa primeira, essa história da morte de Agamenon? Bem, essa é a minha peça favorita, digamos, só para já colocar aí. Foi a peça que eu mais li, assim, apesar de eu não ser especialista, não ter não ter nenhuma expertise em tragédia grega, eu li bastante o Agamemnon, né, e enfim. Agamemnon é uma peça... vamos falar um pouco sobre a forma, né? Dentro de uma tragédia que seja, né? Ela se divide entre partes faladas e partes cantadas, né? Pelo menos para mim, Rafael, deu uma travada, então eu vou repetir o que você disse, tá? Você falou que vai falar como que a tragédia se constrói, né? Você disse que toda tragédia tem duas partes, né? Assim, vamos dizer, ela tem partes, dois tipos de parte. Partes faladas e partes cantadas. Isso, né? Exatamente. Ela pode se dividir em dois momentos, né, digamos assim. Não necessariamente um depois do outro, mas meio que entrelaçados, né, em dois momentos que se entrelaçam. Partes faladas e partes cantadas, né? Tragédia é poesia, né? E para ser poesia para o grego, você precisa compor em determinado metro, né? Não convém aqui entrar quais são falar sobre metros, isso daí seria muito legal se a gente fizesse um café só para isso. Só sobre métrica. Mas nas partes faladas, eles vão... a tragédia ela vai se comportar de uma maneira, né? Ela vai ter um metro específico, né? Que segundo Aristóteles seria o metro mais propício à fala, né? À coloquialidade, e metros de todo tipo para as partes cantadas, né? Porque as partes cantadas vão ser dadas de uma concepção lírica, né? De poesia e por aí vai. A tragédia é um grande espetáculo de representação e de canção, de música, né? Tudo, né? Tudo. Representação, fala, canto, dança, porque o coro dança, né? Isso, dança também era um grande espetáculo, né? E também, né? Cenário, figurino, tudo isso. Sim, cenário, pois é. Né? O Aristóteles disse que quem introduziu o cenário foi o Sófocles, né? Se não me engano. Mas de qualquer maneira tinha tudo isso, né? Era um grande espetáculo, né? Que mobilizava muita gente. E o Ésquilo, pelo menos de acordo com o testemunho do Aristófanes, né, ele se esmerava nos figurinos, né, que os personagens tinham figurinos muito impressionantes. Sim. O Ésquilo, sim, teria essa parte, né? O Ésquilo ele também teria sido mais premiado, né, dos autores, né, que nós temos, né? Ou não? Eu acho que é Sófocles, mas ele teve a honra de ser apresentado mesmo depois da morte.
né, por um longo Ah, tempo. sim, enfim, tem essa coisa, né? Certo. Tem essa eminência, né, do Esquilo. Mas vamos falar sobre a peça, né? Certo. Então, partes cantadas e partes faladas. A tragédia, ela normalmente ela se constrói de um prólogo, né, em que você tem um personagem que geralmente não vai voltar a aparecer na peça, né, mas é um prólogo que situa, né, o espectador na ação, né. Uhum. Um prólogo, 5 episódios, né, então no Agamemnon, eu acho que quase todos vai ter 5 episódios, né. Vai ser esses 5 episódios no qual vai se desenrolar a ação, e 7 partes corais, né? Tudo entrelaçado, né? 7 partes corais em que o coro vai cantar, né? O coro canta, né? O coro faz a performance dele, né? Certo. Canta, dança e etc e tal, né? Essas partes estão todas entrelaçadas, né? Então, por exemplo, começa com um prólogo, aí depois vem por uma parte recitada do coro, né? Depois vem por uma parte propriamente cantada, Uhum. e aí começa o primeiro episódio, né? Então, como é que estão dispostos? O prólogo é muito peculiar, né? Porque é um prólogo extremamente simples, né? Composto de uma personagem só que não vai voltar mais para ação, né? Ela não é mais, ela só vai se justificar naquele momento para introduzir, né, a trama, né? E esse personagem é um guarda, né? Uma sentinela, né? Que fica no alto do teto do Palácio dos Atridas, toda noite observando ao longe para ver se vai vir um clarão de fogo, né? E o que seria esse clarão de fogo? Clarão de fogo é uma tática que a Clitemnestra usa, né? Em que você acende um fogo aqui em determinada parte da Grécia, aqui você acende outro, aqui você acende outro. Seria um fogo mensageiro, né? Ao acender esse fogo, né? Um telefone sem fio, né? Um De fogo. telefone sem fio de fogo. Seria um negócio assim, né? Você simplesmente acende numa parte, aí uma outra parte mais perto de onde a mensagem quer chegar vai ver, né? E assim por diante até chegar no último destino, né? A peça abre com esse vigia, né, que parece um cachorro, né, apoiado assim no teto dos Atridas, tal, deitado no teto dos Atridas, que conhece toda a constelação dos astros celestes, tal, e que não pode dormir que não se dá ao luxo de dormir, tem medo, né, de se ele dormir e perder o sinal que pode vir, ele né? Então, a peça abre aí, ele falando, né, ele lamuriando um pouco, né, aos deuses peço o afastamento destes males, né, esse é o primeiro verso. Até que aparece, né, depois que ele fala um pouco, aparece o fogo e ele fala, oh meu Deus, né, finalmente, tal, né. E aí começa. Vale lembrar que o que era o fogo? Era o sinal combinado, né, de que quando Troia fosse capturada, quando os gregos vencessem Troia, eles iam acender um fogo, e aí, né, as fogueiras iam se acendendo ao longo do mar Egeu, até chegar lá na Grécia, eles verem e saberem que seria a maneira mais rápida de saberem que Troia foi capturada. Então, quando ele vê o fogo, ele fala, né, poxa, os gregos venceram, né? Os gregos venceram, tô feliz, né? Foi capturado, mas você tem a última fala dele que sempre dá uma certa, né? Que dá a entender que tem um certo clima no ar, assim, que apesar dessa visão de alegria, as coisas podem não dar muito certo, né?
Enfim, sai o Fílax, né, sai o Vigia, né, esse sentinela, e aí entra o coro propriamente dito. E essa é uma parte coral em que o coro vai recontar basicamente a história pregressa da guerra, né? Porque, só uma coisa, Rafael, isso é uma coisa bacana de notar, né? Que a gente falou, você falou no começo que o Aristóteles diz que o Ésquilo aumentou o papel dos diálogos e diminuiu do coro. Mas pra gente que lê de hoje, né? Exato. Tem muito coro ainda, né? O coro canta tem demais. Tem muito coro. Se você for comparar com Eurípides ou mesmo com Sófocles, né? Não se compara, né? Os coros são extensos, né? Mais que a metade, né? O papel do coro é bem mais que a metade das falas, né? Então ele tem um protagonismo que ele geralmente... Ainda tem, né? Ainda tem. Não sei se é protagonismo, né? Acho que eu exagerei um pouco, né? Mas ele tem uma proeminência que ele não tem nos outros autores. Com certeza. Então esse canto coral inicial que você vai falar e acho principalmente no Agamemnon, né? Esse, se não me engano, é o maior canto coral de toda a tragédia, né? De tudo que sobrou da tragédia, né? É enorme. Enfim, essa é a entrada, né? Quando o coro está entrando para o seu espaço, né? E ele vai simplesmente contar a história de Troia, né? O que aconteceu até lá, né? Nesse momento ele vai mencionar a Ifigênia, meio que en passant, né? Vai mencionar Helena, né? De uma forma não muito favorável, né? Ele basicamente vai chamar a Helena de mulher de muitos homens, né? É um eufemismo assim bastante marcado, né? A Clara falou dessa parte, né? Quando ela falou de Helena. Aquela Helena é representada como a destruidora de navios, destruidora de homens, né? Isso, que não é nessa parte, né? Mas um pouquinho mais para frente a Helena vai ser chamada, vai ter um trocadilho com Helen, né? Helen também vai ter uma raiz que significa destruir, né? Destruição, no grego. Então ele vai falar Helenaus, Helendron, eu não lembro direito. Mas, enfim, é isso, né? O coro atribui muito bem a causa da guerra. Né? Toda hora ele está falando por causa de mulher eles foram para lá, e etc e tal, né? Meio que declarando ser um negócio indigno, né? Mover toda a Grécia... que uma mulher foi raptada, né? Raptada. Uhum. Aí, depois dessa primeira parte do canto coral, né, você tem momentos muito bonitos aqui, né? Depois, quando a gente falar de tradução, a gente pode dar uma lidinha, né? Mas eu gosto muito de uma parte que o Torrano traduz, né? A gente vai falar das traduções um pouco mais para frente, mas um dos versos que sempre ficou na minha cabeça, né, que é meio que um refrão, né, ele fala lúgubre, lúgubre canta, mas venço bem, né? Isso seria um refrão de uma parte cantada, né? E, enfim, é bem bonito, é bem interessante, um pouco difícil, né, para você pegar. Às vezes no português também é um pouco difícil, mas, enfim, é bem legal. Passada essa parte lírica, né, essa parte cantada, você entra o primeiro episódio, né, aí é para valer, que é colocado em cena Clitemnestra e o coro, né? E nesse momento, Clitemnestra ela vai efusivamente falar que Troia está capturada, e eu sei por causa dos mensageiros do fogo, né? O coro vai duvidar um pouco dela, né? Mas será que você não isso daí não foi uma visão de sonho que te visitou, assim, sabe, uma coisa nesse sentido? E aí ela se coloca e se impõe, né? E se impõe como uma líder, né?
Clitemnestra ela é chamada pelo coro no começo, né, de uma mulher de vontade masculina, né? Então, um andróbolon, né? E aí ela conversa, né? Ela é uma conversa dela com o coro, né? Você tem uma passagem memorável nesse episódio, que vai ser a trajetória do fogo lá de Troia, né? Anunciando que Troia foi capturada até Micenas, né? Que é onde eles estão. Vai por várias ilhas e várias cidades, né? Vai por várias ilhas, várias cidades. É um catálogo geográfico, né? Propriamente dito. É bem interessante, assim, fazer essa passagem, né? E aí é basicamente isso, né? Troia está capturada, é isso, o coro fica meio em dúvida, tal, e essa dúvida ela só vai se revelar no segundo episódio, quando chega um mensageiro, né, de carne e osso, falando, não, realmente, Troia foi capturada, é isso, né? Interessante notar que essas duas primeiras personagens que a gente falou, né, tanto o mensageiro quanto o vigia, né, o sentinela, são personagens baixas, né, são personagens bastante que você não esperaria muito como personagens de tragédia, assim, né? Não são príncipes, não são reis, né? Não são príncipes, não são reis, são segundo Aristóteles, talvez pessoas inferiores a nós, né, ou pessoas iguais a nós, né? Enfim. E o que o Ésquilo faz no Agamemnon é imprimir um crescendo, um crescendo, né? Tanto com relação às cenas, com relação aos personagens, né? Em que a tensão vai se apertando cada vez mais, né? E todo esse clima que fica no ar, assim, mas a Clitemnestra, o rancor de Clitemnestra, né, que todo mundo sabe, né, mas que ninguém quer, uma coisa que todo mundo sabe, mas que ninguém quer falar ou quer reconhecer, né, que sempre está implícito na fala de todo mundo, mas que nunca patentemente falado, né? Uhum. No segundo episódio chega o mensageiro, e no terceiro episódio, né, sempre intercalando esses episódios com partes corais, né, com cantos, certo? No terceiro episódio finalmente chega Agamemnon. Eu só queria dizer um negócio, é interessante isso, né? Essa é uma das tragédias que eu lembro, é a que mais trabalha a sensação da expectativa, né? Sim. Da ansiedade, sim. Porque desde a fala lá do Vigia, né, que ele fica feliz porque os gregos venceram a Guerra de Troia, mas ele fala, não, mas, né, tem coisas aqui que eu não posso falar, né? Quem entende, entende, quem não entende, eu não quero nem saber, né? Os entendedores entenderão, ele fala mais ou menos, né, o último verso dele. Exato, então fica um negócio no ar, né? E essa tensão, né, essa expectativa é muito trabalhada nos coros, né? Muito. No ar que algo não está correto. E se a gente pensar do ponto de vista da apresentação, né, que, bom, geralmente o público sabia como a história ia terminar, né? Então, o público sabe que a Agamemnon vai morrer. Então, o Ésquilo também brinca com isso, né? Bom, eu sei que vocês sabem, mas espera lá, vamos ver como que isso vai acontecer, né? Pois é, né? Pois é. Exatamente. E outra coisa que eu queria comentar também, que é muito interessante, é a Clitemnestra, que você falou que ela é definida como, né, que tem desígnios, planos ou vontade de homem, né? É uma personagem, assim como Medea lá na Eurípides, bem posteriormente, ela tem características masculinas, né? E é interessante. Exatamente. Porque por mais que ela seja, né, de alguma maneira a vilã da história, por assim dizer, né? Se a gente pegar a trilogia como um todo, né, ela no final das contas ela vai ser mal representada. Mas nessa peça existe uma certa empatia por ela, né? Pela morte da filha, né? Isso é interessante também. Sim. Então sim.
é uma mulher, assim, é um personagem atípico nesse sentido, que ela tem características masculinas, né? E por mais que ela esteja cometendo um crime, né, não é um crime sem empatia, né? Você não falou com o Guile que a Medeia ela teria uma característica masculina porque ela se preocupa com a time, né, com a honra e Com a tal. honra. Sim, falei, no Né? episódio de Medeia. Eu também, eu penso que a Clitemnestra, o preocupar-se com a vingança, né, o preocupar-se com a retribuição, né, também não seria propriamente uma característica feminina dos gregos, né, para os gregos. Né? Uhum. Então, seria mais ou menos isso. Né? O paralelo entre Clitemnestra e Medeia é bem interessante. Né? Bem interessante. São duas mulheres que não deixam barato. E só uma nota bem rapidinho para você já poder continuar. É interessante que a gente não falou da Odisseia ainda, né? Pretendemos falar mais para frente. Mas quando a Clitemnestra aparece lá na Odisseia, ela é muito passiva, né? Basicamente ela é seduzida pelo Egisto. E o Ésquilo dá um ponto de vista, dá um protagonismo para ela, né? Dá uma certa... Ela é totalmente protagonista. Parece que pelo Ésquilo, assim, é basicamente desígnio dela, né? Sim. Apesar de Egisto vai aparecer no final, né, no último episódio, ele vai justificar isso, mas o Egisto só para ser relegado para o final, né? No final, quem maquina tudo e quem propriamente comete o assassinato, né, é a Clitemnestra, né? É ela que vai lá e apunhala o marido enquanto ele está tomando banho, né? Exato. E é muito interessante porque ela tem muito mais tempo de palco do que o Agamemnon, que o próprio Agamemnon, né? O Agamemnon é o protagonista. O Agamemnon é uma das peças que devia chamar, né, pelo nome da... É tipo o Onegin do Pushkin, né? Mas enfim, viajei. Isso aqui seria a Tatiana, né? Na verdade é sobre a Tatiana e não o Onegin, né? Mas beleza. Ela é muito mais protagonista que o Agamemnon. Né? O Agamemnon ele só vai aparecer no terceiro episódio, né? Que o terceiro episódio é central, né? É o episódio do meio, né? Mas é também o mais importante, ou onde mais atenção se acumula ao máximo, assim, talvez. Eu acho, pelo menos. Agamemnon chega com o seu cortejo, né? Com o seu em cima de um carro, né? Todo ornado, né? Com todas as honras que lhe são devidas, prestadas, mas tem um pequeno problema, né? E esse pequeno problema já é enunciado pelo coro, logo no começo, né? Que o coro fala assim: como te saudar, como te venerar, não excedendo nem faltando, né, na medida do benefício. Eu estou lendo a tradução do Torrano aqui, a do Cury está um pouco mais... Mas enfim, como te enaltecer, né, como te prestar a honra, te prestar honras, né, sem passar do limite. Né? Os gregos tinham uma preocupação. A desmedida, né, a desmesura, né, a arrogância assoberbada, né, é muito grande, né, e aqui eles davam o nome de hibris, né. O Robert, só eu ia comentar, no último encontro, que a gente vai dar um jeito de disponibilizar a parte dele, pelo menos por escrito, o Robert ele comentou, né, que isso acontecia também para quem vencia nas Olimpíadas, né? Quando você vai elogiar, ele chegou no topo, né? O que todo mundo queria é ser vencedor nas Olimpíadas. Mas quando ele atinge esse ponto, ele sofre um risco, né? Porque é se achar que é mais do que ele é, que é imortal, né? E o Agamemnon é mais do que isso, né? Mais do que ser um vitorioso, ele é vitorioso numa guerra de proporções, permita-me o trocadilho, épica, né? Então ele está num ponto grave, ele pode, se ele, porque, né, os deuses punem isso, né? Se você se acha que você é mais do que um ser humano, se você acha que é igual. Isso desperta a chamada inveja dos deuses, né? O chamado Phtonos, né?
E o Píndaro, né, falando do Robert, né, o Píndaro é um dos fãs que mais se preocupam com isso, né? Quem sou eu para chamar o deus de glutão, né? Quando ele fala, inclusive, do mito de Pélope, né? Ele dá uma outra na versão. Primeira Olímpica, né? Ele dá uma outra versão. Ele... não é fácil, né? Eu não, né? Enfim, Agamemnon chega... tem esse lance assim, né, que já é anunciado logo na primeira fala do coro do terceiro, que é dada pelo coro no terceiro episódio, né? Fala, como te saudar assim, não excedendo e nem ficando aquém, né? O coro sempre, o coro grego normalmente demonstra essa parcimônia, né? Uma parcimônia que seria um senso comum, né? Uhum. Próprio de uma comunidade, né? Ou de um personagem coletivo. Enfim, Agamemnon chega, Clitemnestra o recebe, e quando ela o recebe, ela faz questão de estender diante dele tecidos de púrpura, né? Extremamente caros, extremamente raros, né? E extremamente perigosos, né? No sentido de justamente incorrer nesses tônus, né? Nessa híbris, né? E aí você tem um diálogo entre Agamemnon e Clitemnestra. Agamemnon a princípio fala, não posso isso daí seria abusar da sorte, né? Aí já é demais, né? Isso daí é uma coisa, eu posso fazer isso. Clitemnestra insiste até que ele fala, vai, beleza, vai, você venceu. E aí ele desce do carro e pisa nessas púrpuras. E esse tecido púrpura, né, se faz de tapete até a entrada do palácio, né, da porta. Para ele não pisar o pó do chão, né? Essa ideia. Ele não pisar o pó do chão, exato. Um pé que já devia estar bastante sujinho, né? Digamos assim, depois de tanta guerra. Né? Mas de alguma maneira enfim, esse é o terceiro episódio. Esse é o terceiro episódio, né? Em que Clitemnestra faz Agamemnon cometer uma impiedade, né? Em que não satisfeita com o que é o crime que ela vai cometer, né? Em matar ele, ela faz ele ainda cometer uma impiedade, né? É de andar um tapete púrpura com o pé sujo, sei lá, digamos assim. E de alguma maneira... de alguma maneira, ela, vamos dizer assim, fazendo isso, ela tira o apoio divino, né, que ele poderia ter, né? Sim, justamente. Ela dá uma... meio que garante o assassínio dela, né? Sim, exato. Esse momento é chave, né? Nesse momento, enquanto ele está andando pelo tapete, né? A Clitemnestra vai falar: eis aí o mar. Quem é que vai sorvê-lo, né? Secá-lo, né? Quem é que um dia vai secá-lo, né? E aí ela tá falando do mar, né? Do mar de púrpuras que o palácio poderia produzir e tal, né? Mas no final das contas, quando ela tá falando de púrpura, né? De um púrpura que vai verter sem fim, né? Ela tá sem cessar, né? Ela obviamente está falando do sangue de Agamemnon, né? Do sangue de Agamemnon, que vai ser uma continuação do sangue da filha Ifigênia, né? Que por sua vez também vai ser que por outro lado vai ser a continuação do sangue dos filhos de Egisto, de Atreu, né? Isso é muito genial, né? Porque esse momento de grande triunfo pelo vermelho, né? Já prenuncia o momento da morte, né? Já prenuncia o momento da morte. É um grande highlight aqui. Se pudesse, se der tempo, a gente dá uma lida. Tá certo. Enfim, falta 2 episódios, né? O 4º episódio é o episódio de Cassandra, né? Cassandra, quem era filha do rei Príamo, né? O rei de Troia, né? Que era conhecida por ser uma adivinha com uma adivinha, né, uma áugure, né, de Apolo,
um pequeno problema, ninguém acredita nela, né? E ela é trazida como cativa para o Palácio de Agamemnon, né? E ela vai ser apresentada nesse momento, que é um dos momentos mais doidos assim da peça, é que aí ela vai vaticinar, né? Digamos assim, ela vai baixar o Apolo nela e ela vai profetizar, né? Ela vai trazer uma série de imagens e de metáforas, né, simbolizando o sacrifício, né, ou o assassinato que vai ocorrer dentro de pouco tempo no palácio, né? Como ela é amaldiçoada, né? Ninguém acredita, como sempre, né? No caso dela. Então. E eu acho que tem uma coisa interessante também, Rafael, que a Cassandra ela é mais uma gota no mar de erros, né, que o Agamemnon faz. Porque a Clitemnestra vai ficar ainda com mais vontade de matá-lo, né? Porque ele traz ela para ser uma concubina, né? Então para ser uma concubina, Então aí a Clitemnestra, né, vai ter mais esse motivo para se vingar dele, né? Exatamente. É só mais erros, né? Mais erros trágicos assim na conta do Agamemnon. Enfim, o quarto episódio é basicamente a Cassandra vaticinando, né, profetizando. Ela fala, é uma passagem bastante interessante, né, porque é um momento que você vê representado, né, a linguagem grega de vaticínio, né, de profecia, né. Ela conversa com o coro, né? Ela fala que vai acontecer basicamente ela fala que vai acontecer um assassinato, né? Com um monte de imagens metafóricas, com um monte de símbolos para isso. O coro a princípio não entende, né? Ela fala não, a princípio ele pensa que ele pensa a respeito do assassinato de Efigênia, né? Do sacrifício de Efigênia e tal. Ele não entende direito. O coro nunca está muito sendo um personagem mais simples, né? Sendo um personagem, ele nunca vê além dos fatos, né? E aí no quarto episódio, nessa transição do quarto episódio para o quinto episódio, é o assassinato, né? Fora de cena, né? Agamemnon, você tem marcações assim que Agamemnon dá um grito, tal, né? Que ele é morto. O coro vai ficar atônito com relação a isso, né? E talvez nós temos que fazer alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa, parece que o nosso rei foi morto, nós temos que agir, né? Aí é um momento que o coro se divide, né? Uma parte do coro vai falar, não, a gente tem que ter um pouco mais de prudência, vamos ver o que vai acontecer. Outro vai falar que temos que agir, essas coisas, né? Lembrando, né? Eu acho que eu esqueci de falar, né? O coro é um coro de velhos, né? São anciãos de Micenas, né? E são velhos, né? que não têm condições de combater, né? São velhos que por conta da velhice não foram para Troia, né? Ficaram lá esperando, né? E aí vem o quinto episódio. O quinto episódio é Egisto, né? Entre Egisto, Coro e Clitemnestra, né? São essas três personagens fazendo, né? Você tem o triunfo, você tem no final das contas o que mais se destaca é justamente a fala triunfal de Clitemnestra, né? Que ela, com a faca assim, ela simplesmente machado. O machado, isso. Simplesmente se cumpriu se cumpriu exatamente como ela tinha planejado, e a desforra foi feita. A desforra finalmente foi feita, né? E aparece brevemente o Egisto também, né? E aparece brevemente o Egisto vai falar também os seus motivos, né? Mas como já se falou, né, o Egisto é um personagem meio secundário, né? Ele não o protagonismo mesmo vai ser da Clitemnestra, né?
O Egisto, ele só tá lá o cara que vai dar um certo apoio moral, assim, um apoio verbal, assim, para ela cometer o ato, né? Ela ajuda porque como que se deu o E tem uma questão, né? Qual que é o plano do assassinato, só para quem nunca O viu? plano do assassinato é que quando o Agamemnon estivesse tomando banho, né, na banheira, assim, tal, o Clitemnestra chegasse lá e esfaqueasse, apunhalasse ele, né? Uhum. Então era esse o plano, né? Prendem numa rede, né, e matam. Isso, prende numa rede e mata. Tem um negócio da rede, exatamente, esqueci da rede. Sim, mas prende numa rede e apunhala, né? O final da peça, ela tem um caráter muito sombrio, assim, sabe, apontando para um momento em que a tirania toma o poder da polis, né? Toma o poder da cidade, né? O Egisto faz menção de atacar os personagens do coro, né? Que se Estão indignados. começam a se revoltar, né? Mas aí a Clitemnestra acaba botando panos quentes e a peça acaba com os dois reinando sobre Micenas, né? Isso, porque é isso, né? Com a morte de Agamemnon, ele não só morre, ela não se vinga, mas ela toma o trono, o né? poder, ela continua no trono. E o Egisto fica sendo o novo marido e o novo rei de Argos, né? Que é a cidade do Agamemnon. De Argos, desculpa. Nessa tragédia é Argos. Em Homero e Micenas, né? Em Homero e Micenas, aí é Argos. Sempre troquei as bolas, perdão. Bom, essa é a tragédia, né? Vamos dizer que a gente você resumiu aí basicamente cada episódio que acontece, né? Os temas da tragédia. E aí eu queria saber, Fred, se você quer comentar um pouquinho das traduções aí, para quem quiser ler, quem quiser... Legal, vamos falar assim. Basicamente, que eu conheço, né? Eu não tenho mais notícia de outras, né? A trilogia, ela foi traduzida tanto pelo professor José Alves Torrano, né? José Américo Alves Torrano, já Torrano, já, né, para Torrano. Já Torrano, né, para os íntimos. O professor Torrano, ele traduziu o Ésquilo inteiro, aliás, né, ele traduziu todas as peças do Ésquilo e foi um dos grandes trabalhos dele, assim, o prefácio que ele escreve, né, a introdução que ele escreve para a peça, né, falando de toda a proposta tradutória dele, né. Você tem o Torrano de um lado, você tem o Trajano Vieira de outro, né. Trajano Vieira é um dos tradutores mais famosos, talvez, modernos, contemporâneos é um dos mais prolíficos também. Ele tem produzido muito, né? Ele produz muito. Ele tem uma Ilíada, tem uma Odisseia, tem basicamente tudo do Ésquilo traduzido. Eu não sei direito, não sei se ele traduziu as Coéforas Eumênides, né? Mas eu tenho certeza eu tenho certeza que ele traduziu Agamemnon, né? E uma outra tradução que é mais antiga, né? E que, apesar de ter alguns problemas com relação à escolha e tal, é uma tradução bastante fluida, bastante acessível? É boa para quem está acessível, né? Boa para quem está começando, que é a do Mário da Gama Cury, né? O Mário da Gama Cury foi também um tradutor extremamente prolífico de tudo quanto é obra grega, né? Ele traduziu Tucídides inteiro, ele traduziu Heródoto inteiro, tragédia, ele traduziu quase tudo, né? Comédia também. Comédia. As comédias do Mário da Gama Cury, inclusive, são... Ops, caiu meu celular aqui. São alguns um pouco polêmicas, né? Eu acho hilárias, mas enfim. Enfim, tem basicamente essas três, né? Do Agamemnon, né? Falando só do Agamemnon. O Trajano Vieira,
já Torrano e Mário da Gama Cury, né? Para quem está começando, eu recomendaria o Mário da Gama Cury, né? As outras duas, elas são muito afeitas às suas propostas, né? E o que talvez possa restringir um pouco os públicos, né? Possa se tornar um pouco difícil, né? Demais. Mas aí, cara, no final das contas, se você gostar da peça, leia todas, que lê em grego também, aprenda grego, leia grego, lembrando que é legal. Que o público, né, esses programas, eles são destinados para os que estão fazendo língua grega, né? Para as pessoas que estão aprendendo grega na extensão. Então, é um bom... Então continue no seu caminho, no seu keleutos, e vai, porque grego, cara, grego é um saco, mas é divertido. No final, é um caminho eterno. É um caminho eterno. Mas é legal, é legal. E aí você gostaria de ler algum trecho de alguma tradução, um texto que você gosta? Vamos ver. Porque a gente está o quê? Eu só vou olhar aqui rapidinho, Rafael. A gente está a 1 minuto e 15, se você quiser. 1 minuto. 1h15. 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 Vamos ler algumas coisas. Vamos ler um trecho, se você quiser comentar algum trecho bacana. Porque geralmente a gente fala em geral, né? Mas a Clara leu uns trechos e achei que foi legal, assim, para exemplificar, mostrar como é a peça, né? Só o meu Kindle aqui. Peraí, aqui. Sem problema. Eu vou olhar rapidamente aqui o chat, que alguém falou alguma coisa. Então. Tá certo. Comentando essa terceiro episódio, né, quando o Agamemnon chega, né, e quando ele começa a conversar com a Clitemnestra, ela coloca os tapetes púrpuras na frente dele, e aí o Agamemnon, uma das coisas ele responde, né, ainda mais, não quero que me envolvas hoje em luxos próprios de mulheres, nem me acolhas prostrada e boquiaberta como me apareces, pois não estás diante de algum ser exótico. Não deves pôr ressentimento em meu caminho, ornando-o com tapeçarias suntuosas. Tais honrarias cabem só a divindades. Sendo mortal, não vou poder pisar agora requintados sem justos receios. Deves honrar em mim um homem e não um deus. Né? Essa daí é a resposta que Agamemnon dá para a tentativa de Clitemnestra. A proposta do tapete, né? Do tapete, né? Aí você tem um momento em que você tem... Desculpa, essa tradução é de quem? Essa é do Mário da Gama Cury. Mário da Gama Cury, tá certo. Se quiser, a do Torrano... Eu só tô com a do Torrano e a do Mário da Gama Cury aqui, cara. Não precisa comparar, não é só para o pessoal saber... Eu, infelizmente, não tenho... Sim, mas estou indo pelo Mário da Gama Cury. Mário da Gama Cury, não só isso, só para o pessoal saber. Então, é isso, né? Deves honrar em mim um homem, não um deus, né? Não me venha com esses luxos aí, porque não é apropriado, né? Depois tem um momento, né, na tragédia que atribui um verso para cada... É uma troca, né? É um diálogo, né? Atribui um verso para cada personagem tem um verso, né? Então Clitemnestra Agamemnon. Ela né? Fala É meio um bate-rum, um bate-bola. Né? Boa tradução. Nessa esse aqui é ela convencendo Agamemnon a pisar na Púria. Ao fim, ela convence, né? Ela tem um monte de argumentos assim, né? Bem interessantes como ela usa, mas o ideal é
o ideal, né, o ponto fulcral, né, o ponto central desse episódio, da peça inteira também, é o momento em que, enquanto ele desce do carro e está caminhando sobre o tapete, ela vai falar: existe o mar inesgotável produzindo ininterruptamente a preciosa púrpura, com que se poderão tingir outros tapetes de que dispomos, meu senhor, em quantidade. Ela tem vis limitações, né? Exatamente, essa parte que então, ela está falando da abundância que vai atingir outros tamanhos, já foi a parte que eu comentei, né? Bem, o que mais que a gente pode ver, cara? Eu gostaria de falar de várias, né? Mas às vezes é um pouco difícil de fazer uma seleção, né? Posso fazer uma sugestão? Por favor. Você pode ler a parte do prólogo, que é a parte do Vigia. O prólogo inteiro? Não, só o começo, quanto você achar, alguns versos. Eu vou ler alguns versos do prólogo, né? Que é logo o comecinho da peça, né? Que o Vigia tá no teto e ele fala. Deixa eu voltar. Não, tudo bem, não tem pressa não. É o Kindle. Kindle é complicado. Porque eu acabei de comprar esse bagulho bugado aqui. A gente está sempre apanhando aqui. Sentinela, né? Fala do Sentinela no prólogo, né? Aqui no alto palácio dos Atridas, aos deuses todos peço, há muitos longos anos, que me liberem da vigília cansativa. Firmado em meu braço dobrado, sempre atento, igual a cão fiel, de tanto olhar o céu, noite após noite, agora sei reconhecer a multidão inumerável das estrelas. Senhoras lúcidas do firmamento etéreo, indicadoras do inverno e verões em seu giro constante pela imensidão. Espreito a todo instante o fogo sinaleiro que nos dará notícia da queda de Troia. São ordens da mulher de ânimo viril, rainha nossa, persistente na esperança. Sempre que faço aqui meu leito duro e deixo molhado de orvalho, sem dormir e abandonado pelos sonhos de outros tempos, em vez de sonho tenho medo, grande medo, que afasta sempre minhas pálpebras pesadas. Tento cantarolar, dizer alguma coisa que me desperte do torpor e me estimule, mas são soluços que me saem da garganta, pois choro as muitas desventuras desta casa, outrora tão feliz, tão infeliz agora. Que venha logo o protelado termo de minhas incontáveis atuais fadigas, com a mensagem clara ainda não recebida. Nesse momento aparece o fogo, né? Nesse momento na parte cênica aparece o fogo, e aí ele fala: é o sinal, meus próprios olhos veem, eis a noturna luz que mudará de certo a treva em pleno dia. Logo vamos ter em Argos muitas danças e sonoros cantos. Falo alto e forte para quem me escute bem, a esposa de Agamemnon em seu leito régio, e faça reboar pelo palácio todo um grito estrepitoso de contentamento, se é verdadeira esta revelação das chamas e finalmente Troia forte foi vencida. Começarei eu mesmo a festa, estou dançando, a sorte de meus amos é também a minha, e a mensagem da chama vista de tão longe é o lance mais feliz de toda a minha vida. Volte o senhor deste palácio são e salvo, e possa eu logo estreitar-lhe a mão bem-vinda. Quanto ao demais, silêncio. E possa eu lhe estreitar-lhe a mão bem-vinda. Quanto ao demais, silêncio, silêncio. Um peso muito grande prende minha língua, mas a sua própria casa.
Um peso muito grande, desculpa, um peso muito grande prende minha língua, mas a sua própria casa, se possuísse voz, revelaria fatos, conhecidíssimos por muitos dos argivos. Termina aí. Entender-me claramente os que já sabem, não saberão os outros, quando quero, esqueço. Esse final no Torrano eu acho mais interessante, né? Ele fala que cadê? Aqui. Que possa na vinda tomar nessa mão a mão amiga, nesta minha mão, a mão amiga do senhor do palácio, o mais calo. Grande boi na língua pisou. A casa mesma, se tivesse voz, falaria bem claro, como eu, adrede. A quem sabe falo, aos outros oculto. Né? Enfim, você tem duas variantes aí, né, para esse mesmo trecho, né? Mas note-se que toda hora tem um clima lá que dá vontade de chorar nessa capa. E agora se tornou, né? Enfim, tem essa mistura da alegria. Logo já no prólogo, né? Nesse momento teoricamente feliz, né? De júbilo, em que o Sentinela vê a chama, ele já está dando certas indicações de que as coisas não estão muito bem, assim. É uma passagem magistral, né? Essa descrição das estrelas que sobem e descem, né? São representados como, né, soberanos do céu, e meio que premedita a queda, a ascensão e a queda do rei, né? É incrível essa passagem. Premedita muita coisa que vai acontecer da peça, né? Premedita imagens, premedita o tom. Né? O tom muita coisa está contida lá. Você tem ecos, né, cara? Você, por exemplo, você vai encontrar eco, não só pro Agamemnon, né? Você vai encontrar eco do primeiro verso, né? Os deuses peço o afastamento desses males, no prólogo das Eumênides, por exemplo, né? Fechando, né? Fazendo a mesma coisa assim, né? Então, o apalagen ponon, né? Isso daí, essa fórmula vai ser repetida, né? No começo da terceira peça, né? Enfim, é uma peça magistral, né? Bom, e é isso, né? Você tem esse começo simples, né? Esse começo humilde, né? Até chegar nessa grande consagração de grande consagração de Clitemnestra, né? Como tirano de Argos, né? Tá certo, Rafael. Muito obrigado. A fala só foi muito legal, muito bacana. Acho que deu pra gente ter uma ideia bastante clara do que é a peça, de quem é Ésquilo, de como é essa trilogia, com o mito que está por trás, quais são os episódios da peça, como ela se desenvolve, quem são os personagens, o que está em jogo nela. Eu queria agradecer aqui você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, cara, pela gentileza aí de ter me chamado, né? Nessas são coisas cada vez mais fundamentais para nós, né? Para a gente sair um pouco da casinha de marfim, né? Sim. Enfim, ir para frente e falar, né, um pouco sobre esse assunto fascinante que são os clássicos, né? São os grandes textos clássicos. Então, muito obrigado, eu que agradeço e, espero voltar aí, né, pra gente falar de, sei lá, outra coisa aí. Tá convidadíssimo, Rafael. Ou pode ser Coéfares e Eumênides, não sei. Pode ser até Coéfares, de repente, né? Eu só lamento que a gente não... A transmissão pelo YouTube desde a semana passada está dando esse problema, eu vou ver o que eu vou fazer das próximas, mas aqui ficou gravado, né? E aí a gente vai disponibilizar no YouTube, né? Aí divulga para quem não pôde vir hoje. Mas agora eu vou abrir para perguntas, tá bom? Então eu vou abrir o chat aqui. Quem quiser fazer perguntas para o Rafael, comentários,
pode dizer. Ó, a Cecília, ela comentou que Trajano também traz Electra do Sófocles, né? Mas ele não Também. mas não. O Trajano, ele traduziu muito Eurípides, né? Ele traduziu Electra do Sófocles, ele traduziu Ájax do Sófocles, se não me engano, Filoctetes também ele traduziu, né? O Édipo, os Édipos todos ele traduziu, Acho né? que O Colono e traduziu o... inteiro. Eu acho que ele traduziu o Sófocles inteiro, né? A Cecília falou que ele também traduziu Electra do Eurípides, né? Eu acho que chama Duas Electras, E a né? Electra do Eurípides, sim, O sim. livro ele traduziu as duas. É verdade. Se bem que não é o Ájax, o Três Tragédias Gregas lá, né? O Ájax, a Antígone do Guilherme de Almeida e a terceira é qual mesmo? Prometeu, nessa é a outra. Prometeu Acorrentado, exatamente. Prometeu Acorrentado. Que essa é uma peça que Que também a valeria outra... falar mais adiante, né? Valeria, né? Prometeu Acorrentada, talvez a segunda peça mais famosa assim do mundo, né? Todo mundo que fala em tragédia grega tem o Édipo Rei e o Prometeu Acorrentado Eu acho que é tipo Rei, Prometeu Acorrentado e Medeia, né? Medeia também, eu acho um pouco menos Medeia, né? Bom, Medeia também deve ser, enfim, tanto faz, né? Mas Prometeu Acorrentado é bem interessante também, né? Atribuída ao Ésquilo, né? Tem uma certa disputa para saber se realmente é dele mesmo, mas, enfim, vale uma outra live. Alguém gostaria de fazer alguma observação, algum comentário? Pode ligar o vídeo também, quem quiser. Se quiser comentar alguma coisa. Se dúvida, comentário. Qualquer coisa dessa natureza. Dramas, crises. Em que eu, né? Ai. Ninguém? Bom, se ninguém tem, eu tenho. Que eu queria perguntar uma coisa, já estava esperando o final para perguntar. Vai lá, Tadeu. É o seguinte, Rafael, é interessante como que a Guerra de Troia é representada, né, nessa tragédia. Porque de fato tem o excesso do Agamenon, né, naquele momento que ele cede e aceita ser tratado como um deus na recepção. Mas de alguma maneira a guerra já é, como você falou, né, ela é representada como uma coisa excessiva, né, porque ela porque tem esse ponto também, né, que ela é uma expedição para punir um crime, que é o rapto de Helena. Mas o jeito que ela é feita é também um excesso, né? Sim. A Guerra de Troia, né, ela é mais... Essa rememoração da Guerra de Troia, ela é mais recontada nas partes líricas, né? E você tem alguns momentos em que você representa os dois grandes comandantes, né, o Agamenon e Menelau, né, os dois irmãos, como duas águias, né, duas águias prontas para capturar uma, né? Tem essa imagem bem forte, assim, né, numa parte, num prólogo, numa parte lírica, né, propriamente dita, aí, realmente cantada, né, os reis, né, os reis gregos, os principais reis gregos, eles são representados justamente nessa como águias vorazes de lebre, né? E nesse momento do Pardo Lírico, né, nessa representação, que por ser voraz, né, voraz de uma lebre prenha, né, Deméter meio que se colocaria contra, né, a própria expedição de Troia, né, justamente por uma representação dela, seria um negócio meramente predatório, né, a
captura da cidadela de Troia, né? E Deméter que completamente os ventos em Aulis, né? Artemis. E faz... desculpa, Artemis, cara, eu tô confundindo tudo. Horário, né? Enfim, Artemis, né? Artemis seria a grande responsável por segurar a frota, né, dos aqueus, né? E seria a divindade que Agamenon teria que aplacar com o sacrifício de sua filha, né, Efigênia, né? Então, sim, né, a guerra ela é representada como uma coisa excessiva de uma maneira geral, né? Você tem outras passagens aqui. Acho que eu não tô achando mais muita coisa que é digna disso aí, né, dessa coisa específica, mas sim, porque a guerra é excessiva, e dá-se a entender que é por um motivo meio torpe. Né? Então os troianos cometeram um crime, mas também os punidores, né, eles também não estão isentos, né? Sim. Da impiedade, né, também, eles sempre podem incorrer na impiedade, né, vários heróis da Guerra de Troia incorreram em impiedade, né, um deles, eu lembro agora do Ajax Menor, né, o Ajax Oileu, né, que ele impreca contra Atena, né, se não me engano, e aí... vários heróis, né, cometem erros que são punidos, né. Que a gente falou lá vários heróis, também, claro. A gente falou lá no episódio da Ilíada isso, né? O herói ele é problemático, porque ele é excessivo, né? Ele é sobre-humano para o bem e para o mal, né? Sim, isso é muito com bem certeza. representado nessa peça do Êxodo, né? Alguém tem mais isso aí. Alguém tem mais algum comentário? Márcio, pode perguntar. Se quiser ligar o vídeo, pode ligar já também. Márcio. Se não quiser, pode escrever. O Márcio apareceu. Olá. Márcio. Então, e aí, tudo bem? Vou focar no Márcio. Estão me ouvindo? Como vai? Tô ouvindo, pode falar. Saudade de vocês. Mais ou menos, está um pouco travado. Bom, se o Tadeu me ouvir... não, agora tá eu tô ouvindo. Tá? Tô. Não, então, é sempre bom, né? Queria agradecer agora pessoalmente, já tinha posto no chat... a fala do Frati, a iniciativa do Tadeu, é ótimo falar sobre poesia grega mesmo, e quando eu estava lendo aqui agora, eu peguei o meu texto, fiquei folheando enquanto você ia comentando a peça, e eu me lembrei de uma, não sei se eu não tive a oportunidade de acompanhar os outros encontros, eu sei que a Clara já falou sobre a Medeia, o Guilherme sobre a Helena e o Guilherme sobre a Medeia, não sei se... e isso é legal também, acho que para o público em geral, né, dessa convenção, por exemplo, que as tragédias têm, né, da unidade de tempo, né, a unidade de espaço, o fato da tragédia se passar na frente sempre, né, normalmente na frente de um palácio, mas qualquer lugar que ela passe, normalmente ela fica ali o tempo inteiro, né? E o tempo de representação da tragédia é mais ou menos, ou deveria ser o tempo de representação da própria ação, né? A gente não tem aquelas harpas e depois, né, 6 meses depois, ou no dia seguinte, fecha e depois abre. Mas nessa peça tem alguma coisa interessante, porque o vigia, né, anuncia, né, ele vê os fachos, né, anunciando a Guerra de Troia. A gente sabe que a velocidade da luz é bastante maior do que a velocidade dos pés, ou dos barcos, ou dos cavalos das pessoas, né, e depois que ele anuncia a queda de Troia, né, quer dizer, há um longo canto coral e mais alguns episódios sucedem, e no segundo episódio o arauto já está lá, né? Ele chega, né?
Quer dizer, tá parece lá. que a gente E precisa... no terceiro o Agamemnon não chega, né? Sim, mas o Arauto chega no segundo, né? Já anunciando a chegada, eu acho que das pessoas, né? Como você tinha dito, né? Então parece que nessa peça a gente precisa supor, né? Algum tipo de quebra dessa convenção, né? Eu acho que Aristóteles fala, né? Da tragédia não durar mais do que um dia, né? O tempo representado, né? Quer dizer, a gente não vê nem isso, né? É claro que a épica toma um espaço de tempo muito maior, mas a poesia trágica, né? Eu falei do barulhinho da harpa, né? Mas nem né? A gente não tem nem referências a isso, né? Primeiro porque não tem rubrica, mas aqui eu acho que é difícil não imaginar algum tipo de quebra nessa convenção, né? Eu queria saber se vocês já leram alguma coisa sobre isso, o que vocês têm a comentar, porque eu acho que nessa peça especialmente isso dá uma, né, dá uma chocada, assim, né? Eles chegarem tão rápido, né, de um lugar tão distante, né? Márcio, eu tô com dificuldade para te ouvir, mas Tadeu, fala. Não, pode falar. É que o Márcio ele só comentou que, né, nessa peça você tem, geralmente a tragédia não pula o tempo, né? Geralmente é o tempo... Você tem uma das unidades, né? Acontece que tudo num vai dia ser, só. vai ser estritamente observado. O problema é que esse negócio das unidades, né? Dessas unidades aristotélicas, tal, né? Um dia só, tal, né? Mas onde vai se estritamente observar isso vai ser na França do século XVII, né? Então, antes de tudo é isso, né? Porque... Eu não sei... Fala. Não, pode falar. Não, eu não sei até que ponto todas esses preceitualísticas, esses preceitos, assim, né, se adequam 100% à realidade, né, das peças gregas, né. Você tem... Alô, Rafael? Sou eu que travei ou o Rafael que travou? Eu não sei, o Édipo também é... Acho que você que travou, Fred. Eu travei? Acho que você travou. Deixa eu ver aqui, alguém falou. Não. Eu travei? Você travou. Você tava falando... E agora? Mas que eu agora faço? voltou. Agora voltou. Agora eu voltei? Você tava falando que no teatro grego esse negócio de tudo passar no mesmo dia, no mesmo lugar e só acontecer uma coisa... Que era necessariamente assim, que era necessariamente isso, né? Que isso daí era uma exigência intrínseca, né, de todas as peças. Parece que não é bem o caso, né? E que isso daí é um negócio que vai ser muito mais observado nos momentos em que o classicismo é mais, digamos, mais regularizado, né? Mais normatizado, né? Como é o caso da França do XVI, no século XVIII também um pouco, por aí vai. Mas eu estava pensando aqui que isso que o Márcio disse poderia não ser regra absoluta, mas é incomum mesmo, né? Que passe o tempo mais rápido, né? Que passe alguns dias no meio da peça, né? E uma coisa que me chamou a atenção também é que a gente não falou da terceira peça, mas na terceira peça tem uma mudança de lugar também, né? Começa em Delfos e termina em Atenas, isso é raríssimo. Não tem uma unidade de lugar, exato. É raríssimo. Parece que no Ésquilo, às vezes, isso podia, né? Passar o tempo mais rápido, passar alguns dias na peça, ou também mudar o lugar da peça, né? Isso é raro, mas no caso dele... Aliás, bom, começa esse momento, né? A Clitemnestra, quando ela invoca as fúrias, né? Quando ela invoca as eríneas, né? Uhum. Ela é o fantasma dela que invoca, né? É a sua imagem, né? Sua imagem no mundo dos mortos, né? Parece que não é bem junto com não, é assim, né? Ela chama se você comparar os dois prólogos, né, o prólogo é bem mais simples do que o prólogo
das Eumênides, né? O prólogo das Eumênides é dividido em 4 cenas, basicamente, né? São 2 cenas em que a Pitia, né, a sacerdotisa de Apolo, fala. Também é um personagem que só aparece aí e sai de cena depois. Aí você encontra Orestes e Apolo, né? O Apolo garantindo que vai proteger, né? Ajudá-lo. E aí depois aparece esse fantasma de Clitemnestra chamando as Eríneas, né? E aí, vocês vão continuar dormindo aí enquanto eu fui ofendido dessa tal maneira, né? É mais ou menos esse negócio. E aí ela desperta as Eríneas, né? E aí começa a se dar todo esse lance. Mas é verdade, não tem propriamente uma unidade de espaço aí, né? Ela começa em Delfos e termina em Atenas, né? Essa peça é super esquisita em vários sentidos. Né? Inclusive o Apolo fala para ele, né? Saia daqui, caminhe e vá em direção a Atenas, né? Não tema, né? Não demonstre, não se enfraqueça, né? Não se afrouxe, vá para Atenas, né? E peça a intercessão da deusa, né? Tá certo. Alguém mais tem mais alguma dúvida, alguma observação? Eu acho que tem mais uma aqui. O Márcio falou, patriotismo ateniense, né? Que a parte boa da peça a parte ruim acontece em Argos, né? A parte boa em Argos, é em Atenas. A parte boa, estabelecimento da instituição da justiça. A gente tem que sempre lembrar que os autores das tragédias, eles eram atenienses, né? Na tragédia Édipo em Colono também, o Márcio está dizendo aqui, né? De fato, ali também é o momento que se resolve tudo, não exatamente em Atenas, mas ali perto, né? Aonde? Em Édipo em Colono, sim. Que a tragédia acontece em perto. O Édipo Rei, que é a queda de Édipo, é em Tebas, né? Mas tudo em Tebas, né? Vamos dizer assim, não é a apoteose, né? Mas quando Édipo se torna um herói cultuado, né? Na história, que é a história do Édipo em Colono, se passa perto de Atenas. Né? Sim. Isso aí. Alguém tem mais alguma coisa? Algum comentário, pergunta? Dá tempo de mais uma. Bom, então acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida. Eu agradeço o Rafael de novo pela fala, por ter vindo aqui falar um pouquinho pra gente do HMM. Obrigado, Rafael. Tá convidado de voltar para falar de Ésquilo e ou outros assuntos. Tá? Vai ser uma honra, um prazer e uma alegria. Legal. É uma alegria nossa aqui, Rafael. E eu agradeço a todo mundo que veio, apesar de todos os problemas com streaming, né? Quem veio aqui até aqui, ficou até agora com a gente, ouvindo. Obrigado pela participação, tá? Obrigado a todos. Eu tô gravando com outro programa, esse aqui, eu acho que vai dar certo, vou conseguir deixar no YouTube. Então, depois eu aviso quando tiver no YouTube, que quem quiser divulgar, fique à vontade. Tá bom? Oxalá. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Boa noite para vocês. Bom finalzinho aí da semana. E é isso. A gente se vê na quinta que vem. Quinta-feira que vem vai ter de novo, né? Com a professora Maria Cecília do FMG. Né? Ela vai falar um pouquinho sobre tragédia e cinema com a gente. Representações da tragédia no cinema. Tá? Eu vou divulgar a tempo. Quem quiser vir, tá convidado. Tá bom? Então, é isso e até a próxima, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais... Deixa eu ver aqui.